Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do terceiro trimestre para os sextos e sétimos anos da EJA. Eu sou a professora Irenir e hoje nós vamos estar trabalhando com um conteúdo muito dinâmico, muito gostoso do nosso dia a dia, que vai ser as misturas homogêneas e heterogêneas e separação de materiais. Bom, imagina uma situação aqui agora, onde vocês estejam, seja no quarto, onde vocês estiverem, observe tudo que esteja à volta de vocês. Tudo isso que vocês viram, se vocês estiverem no quarto, guarda-roupa, cama, o ar que está aí preenchendo todo esse ambiente e até seu próprio corpo, são formados por matérias. Matéria também a gente encontra nos 3 estados físicos. Observe essa imagem, essa linda imagem, essa cachoeira, bem gostosa, em movimento. Vocês conseguem detectar os 3 estados físicos da matéria nessa imagem? Observe. A água, pela imagem, está em movimento. Então, a água vai ser o elemento no estado líquido. As rochas que formam esse degrau, elas estão em estado sólido. E toda essa imagem, todo esse ambiente vai estar ocupado pelo ar, que está no estado gasoso. Ok? Nós vamos agora observar alguns conceitos. O que é matéria? É tudo o que tem existência física. Massa, que vai ser tudo que tem peso, que vai ser pesado. O volume, que é um espaço preenchido pela matéria, podendo ser encontrado em diferentes estados físicos, como eu acabei de falar. Sólido, líquido e gasoso. Mais um conceitinho, substância. É uma porção de matéria que apresenta propriedades específicas. Se a gente usar a água como exemplo, a gente vai ver que ela vai ter várias propriedades, como a temperatura de fusão, que é quando a água passa do estado sólido para o líquido. Na temperatura de ebulição, é quando a água está no estado líquido e evapora. E a água também pode ter cor ou odor, ok? Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre mistura, que é a combinação de 2 ou mais substâncias formando diferentes materiais. Nós temos a mistura homogênea. Observem esse líquidozinho, que é uma água mineral. Você pode perguntar, ué professora, mas a água não é pura, não só tem um elemento aqui? Não, a água mineral não. Além da água, do líquido H2O, ela vai estar com muitos minerais. Então, na natureza é muito difícil encontrar uma água totalmente pura. Somente água destilada, isso em laboratório. Então, esse é um exemplozinho de mistura homogênea. Por quê? Visivelmente você não consegue detectar nada além só do H2O, você não consegue detectar os minerais. Então, tudo aquilo que visivelmente, você olhando, você não consegue separar, então vai ser automaticamente uma mistura homogênea, ok? Agora nós temos uma mistura heterogênea. No exemplo aqui, na nossa slide, vai ser aquelas que a gente consegue visivelmente distinguir esses elementos. Vamos lá? A gente vai pegar um óleozinho, vai despejar na água. Vamos ver se ela mistura. Vou pegar uma colher. Mesmo que você bata no liquidificador, você vai ver que os 2 elementos não vão se misturar. Olha as partículas de gordura e a água, elas vão ficar separadas. Então, como visivelmente você viu que elas se separaram, o óleo, claro, automaticamente, vai para cima e a água fica embaixo. Então, isso aqui é um exemplo de uma mistura heterogênea, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre separação dessas misturas. Mesmo aqui nessa forma da água, já misturei, mas é possível separar. A gente tem separações de misturas heterogêneas e também de homogêneas, só que a heterogênea é que acontece nos maiores casos. Catação. Catação a gente faz muito no dia a dia. Se a gente pegar mesmo, é o processo que você vai separar elementos sólidos. O feijão, quem nas suas casas não separa, pega o feijão, coloca, vê se tem alguma substância que tem que retirar. Então, catação é simplesmente isso, tudo que você vai tirar algum elemento sólido, ok? Decantação. A decantação também vai ser de elementos heterogêneos, ok?
Que hétero, gente, só lembrando, hétero são elementos diferentes e homo é que o do elemento é um só, ok? Então vamos pegar novamente a nossa aguinha e agora a gente vai usar um pouco de areia. Vamos despejar para ver como que faz o processo da decantação. Quase enchi o copo. Nós vamos misturar bastante também esse elemento. Qual dos dois elementos é mais denso? Claro que vai ser a areia, né? Denso, mais pesada. Então, a tendência, o que vai acontecer? Aos poucos, a areia vai descer por ser mais densa, a água vai ficar aqui por cima e a gente simplesmente, depois de um bom tempo, eu não vou poder esperar o processo todo, mas a gente simplesmente despeja o líquido e deixa a parte sólida embaixo. Esse é o processo de decantação, ocorre dessa forma, ok? Vamos mais um processo? Centrifugação. A centrifugação é um processo muito usado nos nossos laboratórios para exames. Aqui mesmo a gente tem na imagem, né, uma centrífuga. E esse líquido, o sangue, ele vai girar de uma forma muito intensa, muito rápida, e dessa forma, ao final, eles vão perceber que os elementos mais sólidos vão estar numa direção e o líquido em outra, e também consegue fazer esse processo. Então, é um processo um pouco mais complexo e também ocorre com misturas heterogêneas, ok? Evaporação. A evaporação é um processo super simples, a gente vê no nosso dia a dia, mas de uma forma assim, industrial, ela vai acontecer também em misturas homogêneas, também com misturas heterogêneas, e acontece de forma natural. Aqui a gente vê na imagem uma salina. Então, o que eles fazem para poder extrair o sal? Eles despejam, enchem aquela superfície toda com água do mar e bem de forma lenta a água vai evaporando, evaporando e ao final vai ficar na superfície apenas o sal. E aí eles retiram. Então, a evaporação ocorre no dia a dia e também é usado nas indústrias, tá vendo? E ao final, destilação. É um processo um pouco mais complexo. Esse aqui, então, que a gente está vendo na imagem, é ainda mais complexo. É também misturas homogêneas, que é mais raro de acontecer, mas a destilação é mistura homogênea. Muito usado em indústria, laboratório. A mistura é aquecida e a parte líquida evapora, separando da sólida. Esse processo é bem comum na fabricação de pinga, da cachaça. Eles utilizam o processo de destilação, o vaporzinho, o álcool sobe, né, forma tipo um vapor e eles vão e ao final eles retiram esse álcool, ok? Agora sim, transformações da matéria. A gente vai estudar duas transformações, né, no estado físico. No estado físico, ele vai acontecer quando esse elemento ele não modifica somente a aparência, mas continua sendo o mesmo produto. Vamos supor o gelo. Se eu tivesse aqui com uma pedra de gelo, aos poucos ela não ia derretendo e passando para o estado líquido, ele não modificou a aparência? A pedrinha de gelo se transforma tudo em água. Só que se você pegar o gelo e chupar um pouquinho e depois você beber a mesma água daquele gelo, mudou o gosto? Não é, a gente vê que só muda a forma. Então, é assim que acontecem as transformações físicas. Muda a aparência, porém a substância não é nova, não forma nova substância. Aqui a gente tem no exemplo esse processozinho, né, do estado líquido, do estado físico da água. A gente vai ver aqui fusão, o gelo, como eu acabei de falar, o gelo vai se derretendo e vai para virar água, né? Aí depois tem a vaporização, a solidificação, mas em todos esses processos que ocorrem no estado físico da água, ela não modifica o sabor, não modifica nada, somente a aparência, ok? Então ela é bem mais simples. Já na nossa transformação química, aí já vai haver novas substâncias, surgem novas substâncias. Aqui no nosso slide a gente vai ver
a madeira pegando fogo, o morango já no processo de decomposição. Se você pegar um morango e ele estiver estragado, você vai perceber que o gosto já está diferente, o cheiro, a aparência já modificou. Aqui a gente tem um exemplo, a corrente. Esta corrente também, o metal ficou exposto com certeza sobre a água, sobre o gás oxigênio, então ela entra no processo de decomposição e cria o ferrugem, que já é um novo material. E a gente vai ver aqui no exemplo, nossa banana. A banana verde, se eu pegasse aqui e tentasse comer, ela não ia estar com um gosto diferenciado, mais apertento, como as pessoas falam. A cor não é diferente? Então, por processo de transformação química, a nossa bananinha vai amadurecendo, aí você consegue descascar mais fácil, a cor muda, né? Nesse sentido aqui desta banana, o gosto muda completamente, o cheiro. Então, a fruta, nos processos de amadurecimento, sofre a transformação química. E o processo de transformação química é muito interessante porque ela contribui com a dispersão desses elementos, não da banana, mas das outras frutas, a manga, o mamão. Por quê? Ela vai atrair os animais, os seres, para se alimentar com a aparência mais bonitinha assim, mais chamativa. O bichinho vai lá querer comer esse alimento e após ele vai para um outro local, defeca e acaba dispersando essa semente dessa fruta. Então é muito importante a transformação química e que vai acontecer no processo de fotossíntese e em muitos outros momentos a transformação química está presente no nosso dia a dia, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.